peregrino do amor, os jovens contemplar dor. Ninguém jamais... Não tenhais medo. Essa expressão e outras equivalentes a ela aparecem na Bíblia 365 vezes. Meu nome é Pietra, eu sou jornalista e hoje eu vou falar sobre como surgiu a inspiração para esse projeto chamado Não Tenhais Medo. Não tenhais medo foi a primeira frase que Karol Wojtyla falou no seu primeiro discurso como Papa João Paulo II, no dia 22 de outubro de 1978. Essa frase, que agora é o nome desse projeto, ficou marcada durante todo o seu pontificado e, na minha história, ela tem um valor especial, porque foi como surgiu tudo isso que vai ser feito a partir de agora. Há muitos anos eu queria ser jornalista. Eu sempre gostei muito da área de jornalismo científico e era onde eu queria atuar, porque eu gostava muito de ciências, física e astrofísica. Porém, de uns tempos para cá, eu comecei a perceber que não era isso que eu devia fazer, porque eu comecei a pensar que eu devia servir a Deus com o meu trabalho. E nessa área do jornalismo científico que eu pretendia atuar, não era o que eu estaria fazendo, pelo menos não sentia que era o que eu devia fazer para servir a Deus, não era o modo como eu devia fazer isso. E eu não sabia direito o que eu faria. Sendo jornalista, o que eu faria para servir a Deus nessa profissão, diretamente? Porque eu queria fazer algo bem direto mesmo. E eu não sabia o que fazer. O meu pai, jornalista também, ele tinha uma carta apostólica escrita por São João Paulo II. Essa carta foi escrita para os profissionais da comunicação, no dia 25 de janeiro de 2005, por ocasião do dia de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos profissionais de comunicação. Quando meu pai me falou dessa carta e falou para que eu lesse ela, eu fiquei muito interessada, porque sempre gostei muito de João Paulo II, desde quando eu era pequena. E ele me entregou essa carta para que eu lesse. E aí eu fui lendo. Enquanto eu lia, as coisas foram ficando muito claras. Nessa carta, São João Paulo II fala sobre a responsabilidade e a importância dos profissionais da comunicação. Ele fala sobre a responsabilidade de levar a verdade à humanidade, de fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e sejam capazes de ter discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira, para que elas sempre estejam no caminho certo. Ele fala também sobre a importância de fazer isso voltado diretamente para Deus. Ele fala da responsabilidade dos jornalistas e comunicadores de atuarem da forma correta, sem manipularem as pessoas ou qualquer coisa do tipo, porque é isso que pode levar a humanidade à ruína. Nessa carta, ele fala que Cristo é a comunicação que Deus Pai deu para a humanidade. Jesus Cristo é o perfeito comunicador. E nós, jornalistas, publicitários e qualquer pessoa que atue na área da comunicação, temos a responsabilidade de manter esse legado, de manter a verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a comunicação que Deus nos deu para que nós alcancemos a vida eterna. E nós, atuando na comunicação, devemos preservar essa essência de levar a verdade, de poder mostrar o caminho que as pessoas devem seguir para que alcancem a vida eterna também. A questão do nome, Não Tenhais Medo, surgiu no final dessa carta, porque João Paulo II, ele fala: faço o convite que desde o início do meu ministério de pastor da Igreja Universal quis fazer ao mundo inteiro. Não tenhais medo. Não tenhais medo das novas tecnologias. Elas estão entre as coisas maravilhosas que Deus nos colocou à disposição para descobrir, usar, fazer conhecer a verdade e também a verdade sobre a nossa dignidade e nosso destino de filhos seus, herdeiros do seu reino eterno. Não tenhais medo da oposição do mundo. Jesus nos garantiu: eu venci o mundo. Não tenhais medo sequer da vossa fraqueza e da vossa falta de adequação. O Divino Mestre disse:
Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Comunicai a vossa mensagem de esperança, de graça e de amor de Cristo, mantendo sempre viva neste mundo que passa a perspectiva eterna do céu, perspectiva que nenhum meio de comunicação poderá jamais atingir diretamente. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Depois de ler essa carta, eu sabia exatamente o que fazer na minha profissão. Eu sabia exatamente como eu iria servir a Deus. Essa carta, ela foi um chamado de Deus para mim, pela intercessão de João Paulo II. Eu senti que eu devia ser uma jornalista que leva a verdade às pessoas diretamente. Não só falar sobre as notícias do dia a dia, mas falar de Deus, falar de Jesus, anunciar a boa nova do Evangelho, porque o jornalismo cotidiano, nós estamos acostumados a ver as notícias do dia a dia e muitas pessoas encaram só isso como a realidade, como a atualidade, né, o agora. Mas não existe algo mais presente do que Jesus Cristo. E não existindo algo mais presente do que Ele, mais presente do que Deus nas nossas vidas, então eu devo falar sobre isso, porque isso é o principal que todas as pessoas devem saber e conhecer. Isso está acima de qualquer notícia que é passada nas televisões todos os dias, qualquer notícia que as pessoas falam nas redes sociais e principalmente acima do modo como o jornalismo é feito hoje em dia, com tantas notícias deturpadas, com tantos comunicadores querendo manipular as pessoas, levar elas para o lado errado. Isso é a forma que o inimigo tem de atuar também, porque a comunicação é o que une o mundo inteiro, é o que une duas pessoas, é o que une uma família, amigos, tudo o que está à nossa volta, todas as pessoas com quem nos relacionamos, tudo isso é feito através da comunicação. E a base dessa comunicação é a verdade. A base de qualquer comunicação, relacionamento, deve ser a verdade. As pessoas precisam confiar umas nas outras, as pessoas precisam confiar no que as outras dizem a elas. Ao mesmo tempo, todos aqueles que passam a informação devem ser confiáveis. E não é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As notícias, os jornais colocam manchetes para chamar a atenção das pessoas e quando nós lemos o que está falando ali, na verdade não tem nada a ver com o que foi dito na manchete. Colocam coisas que dão um duplo sentido e principalmente tentam atacar a igreja, tentam atacar a verdade, as pessoas que defendem a verdade. É isso que eu pretendo fazer aqui. Levar mais pessoas a conhecer essa verdade, a conhecer a vida, a conhecer o caminho que é Jesus Cristo. E eu não vou fazer isso pelas minhas forças, porque eu sou completamente incapaz. O chamado que eu senti para não ter medo e chamar outras pessoas a não ter medo também, veio do Espírito Santo. Ele me moveu e pediu para que eu não tivesse medo de me abrir à ação dele. Porque quem vai fazer tudo, na verdade, é Ele. Eu sou apenas uma ferramenta. Mas eu quero ser essa ferramenta, eu quero ser usada por Deus para que as pessoas que Ele chamar também a não ter medo, que elas possam conhecer mais profundamente a Jesus Cristo, a Igreja Católica e tudo que faz parte desse belo caminho deixado para nós, para que nós alcancemos a eternidade. E não só isso, porque Deus quer que nós sejamos felizes já aqui nessa terra. Apesar dos sofrimentos, das dificuldades, Ele quer nos mostrar um pouquinho da felicidade que nós teremos ao alcançar a eternidade. Fazer com que nós sejamos felizes e que façamos outras pessoas felizes também. E principalmente que façamos outras pessoas felizes, porque essa é a nossa verdadeira realização. Nós fomos criados para amar. E é isso que Deus nos pede.
Mas nós só vamos saber amar verdadeiramente, nós só vamos ser felizes, fazer outras pessoas felizes, se nós seguirmos a verdade, se nós seguirmos o caminho de Jesus Cristo. Da mesma forma que eu senti o chamado para não ter medo, eu quero chamar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo para também não terem medo. Não tenhais medo de anunciar a verdade, de seguir os caminhos que Jesus Cristo deixou. Se você sente um chamado de Deus, não tenha medo de atender. Não tenha medo de se abrir à ação do Espírito Santo para que Deus realize a obra que Ele quiser na sua vida. Porque podem ter certeza, o que Deus tem guardado para cada um, a missão de cada um, é muito maior e muito mais bela do que podemos imaginar. Não tenhais medo. Fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor. Buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras.